Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, por favor, tomem os vossos assentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar mais uma vez no Brasil. Já estamos há algumas semanas visitando o estado do Mato Grosso, Paraná, São Paulo. Chegamos hoje no almoço aqui na cidade de São Paulo. Quero agradecer também ao pastor Zé Wellington pela oportunidade de nos dar hoje. Estava com saudade do Senhor, saudade dos companheiros que estão à minha retaguarda, saudade da banda, da orquestra, do coral, saudade de todos vocês, da igreja neste lugar. Tanto eu quanto Léa, que está ali comigo, agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pela paz e pela comunhão que temos com nosso Deus e também com os nossos irmãos. Agradecer meu cunhado, o pastor Laerte, juntamente com Isabel, que tem nos recebido ali na sua casa. Para nós é uma alegria muito grande e também bom para a gente descansar um pouco. Hoje pela manhã, era por volta de mais ou menos 5 e pouca da manhã, eu acordei conversando com o Senhor, pedindo para que o Senhor pudesse, se fosse me dando a oportunidade de nesta noite falar, me dar uma palavra para os nossos corações, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo pela internet, por aqueles que estão aqui presencial. O nosso Deus conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso espírito, conhece a nossa alma, conhece o nosso corpo. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ninguém escapa do conhecimento dEle. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Os atributos que Ele possui. Então nós não temos como esconder, não temos como fugir, não temos como enganar, não temos como viver aparência. E o Senhor me levou para meditarmos, e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui algumas leituras no livro de Jó, no capítulo 1. Eu gostaria de, nesta noite, meditar com os irmãos a respeito deste homem. Os teólogos dizem que foi Moisés quem escreveu este livro. Também dizem que este livro é um dos mais antigos da palavra de Deus. E uma vez, viajando de avião, perdi o sono e comecei a ler esse livro. E hoje de manhã, Deus me trouxe a recordação de algumas coisas. E eu quero passar isso para a igreja, quero passar isso para os irmãos. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aqui eu acho interessante, porque muitas vezes a gente fica pensando que nunca ninguém vai se lembrar de nós. Muitas vezes passa esse sentimento dentro da gente. Será que um dia alguém vai se lembrar do meu nome? Alguém vai se lembrar do que eu fiz? Alguém vai se lembrar do que eu sou? Será que alguém vai falar algumas coisas, alguma qualidade? E o escritor diz assim: cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui um testemunho humano de um homem, de um escritor, para alguém
que viveu há muito tempo. O nome dele era Jó. E esse homem testemunhou a respeito de Jó, dizendo: sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aí ele começa a fazer uma redação da sua vida, da sua família. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior, riquíssimo, do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam suas 3 irmãs de comer e beber com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó, por ele ser sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se ali do mal. A Bíblia diz que enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, olha o cuidado que ele tinha com a sua família: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E aconteceu algo muito interessante a nível espiritual. E vendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que coisa interessante. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Por onde você estava andando? Porque ele não tem os atributos. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele não é de maneira nenhuma onipotente. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: estou passeando, de rodear a terra e passear por ela. Se no versículo 1 houve um testemunho de um homem, de um ser humano, agora preste atenção no testemunho de Deus. E disse o Senhor a Satanás, preste bem atenção nisso, irmãos. A gente pensa que muitas vezes ninguém está nos observando, ninguém está nos vendo. Muitas vezes a gente pensa que está escondido. E o Senhor disse: observaste tu a meu servo Jó? O mundo espiritual nos vendo, nos observando, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Observaste tu, meu servo Jó? Olha o testemunho divino, o testemunho de Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Que testemunho tremendo dado pelos homens, e testemunho tremendo dado pelo próprio Deus. Eu fico imaginando se hoje à noite Deus pudesse olhar para nós e dizer: tenho te visto e conheço por onde você anda, o que você faz durante o dia, eu vi a hora que você levantou, eu vi o que você almoçou, jantou, estou vendo você agora. E de repente Deus dá um testemunho positivo para a nossa vida. No versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Como ele tem conhecimento de tudo isso? Ele quis dizer, sabe por que Jó é como é? É porque o Senhor tem abençoado ele. O Senhor tem abençoado a casa dele. O Senhor tem dado gados para ele. Aí, no versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na face. Difícil, muito difícil. Há um momento em que nós temos que parar e pensar. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Começa aí agora um grande sofrimento, uma grande luta, um momento muito difícil. Eu gostaria de dizer para os irmãos, é muito importante nós termos a palavra de Deus escondida dentro do nosso coração. É muito bom a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É muito importante você realmente não abrir mão de nada, porque nós não sabemos o que é que está por vir. E sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passaram juntos a ele, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para lhe trazer a nova. Versículo 16: estando este ainda falando, veio outro e disse, logo depois da primeira notícia catastrófica: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17: estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Se receber uma notícia por dia já é difícil, imagina 2, 3, 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho da casa do irmão primeiro, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Só notícias desagradáveis, só notícias tristes, só momentos difíceis. Humanamente falando, seria muito difícil suportar tudo isso. Às vezes eu estou viajando, pregando por aí, tem alguns irmãos, algumas pessoas que vêm conversando comigo, dizendo para mim, pastor, ore por mim, porque eu estou passando uma luta igualzinha de Jó. Eu digo, não irmão, tá não. Jó só tem um na Bíblia. Não vai ter 2 Jó. A tua luta pode ser muito grande, mas não igual a luta de Jó. Olha a posição que Jó toma. Olha a atitude que Jó toma no versículo 20. Então Jó se levantou. Aleluia. E rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Independente da luta, independente dos problemas, independente da circunstância, Jó simplesmente se lançou em terra.
e adorou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. E olha só o que ele disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o me deu e o Senhor o tomou. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Precisa ter uma fé inabalável. Precisa ter um conhecimento de Deus inabalável. Precisa saber realmente em quem você tem crido. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou. E o mais gostoso aqui, irmãos, que é só para crente, mas crente de verdade, nem atribuiu a Deus falta alguma. Normalmente, quando estamos passando por momentos difíceis, momentos quando nós estamos passando por momentos de aflições, muitos de nós chegamos a perguntar: por quê? Tem outros que dizem: para quê? E tem outros que dizem: Deus, aonde o Senhor está? Mas a Bíblia diz que mesmo passando por toda essa catástrofe aqui, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu, Satanás, ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. É só o que ele faz. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se de mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando. Muitas vezes se levantam aflições, tribulações e momentos difíceis, porque o Senhor está querendo muitas vezes provar a nossa sinceridade, a nossa retidão, o nosso temor, e vai saber se nós vamos estar desviando do mal. Os momentos difíceis, os momentos de aflições, que muitas vezes só você e Deus, só você e Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Olha que coisa terrível. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, ponto, vírgula. Você pode fazer o que você quiser com os bens dele, você pode fazer o que você quiser com os gados dele, você pode fazer o que você quiser até com a saúde dele, mas está aqui, ó: poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens
a tua sinceridade. Quantas vezes nós não somos afrontados por esse tipo de pergunta, por aquilo que nós estamos passando? Você ainda continua firme? Você ainda continua crente? Você ainda continua temendo a Deus? Você ainda continua servindo a Deus? Você ainda continua dando a tua oferta? Você continua ainda dando o teu dízimo? Você continua ainda louvando a Deus? Você continua ainda orando ao Senhor? Você continua indo lendo a Bíblia? Você continua indo aos cultos? Ainda retens a tua sinceridade? E ela foi mais longe. Eu fico imaginando numa situação dessa, e de repente alguém xingando, dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Prato cheio para o inimigo. Mas ele lhe disse, como fala, como qualquer doida, assim falas tu. Precisa ser maduro, ter uma maturidade espiritual muito forte. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó. Com os seus lábios você pode dizer amém por isso. Deixa eu dizer algo aqui para a igreja, lendo o capítulo 1, parte do capítulo 2 do livro de Jó. Que se você perder dinheiro, bens, você não perdeu nada. Você pode ter certeza absoluta que dinheiro entra na mão direita e sai pela esquerda. Bens vêm e vão. Se você estiver triste nesta noite, e até triste com Deus, porque você anda perdendo bens materiais ou dinheiro, eu quero dizer para você se alegrar no Senhor, porque você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Pastor, o senhor não sabe a quantia que eu perdi. Você não perdeu nada. Você chegou aqui nu. Você nasceu nu. Você nasceu sem nada. 2008, quando teve um problema lá nos Estados Unidos da bolha dos imóveis. Antes da bolha, os irmãos dentro da igreja, era uma festa, era uma alegria, era uma coisa tremenda. Quando veio a bolha, que todo mundo começou a perder, todo mundo, teve gente que perdeu 18 casas, 16 casas, 15 casas, 10 casas, chegaram para mim e disseram: o senhor perdeu alguma coisa? Eu disse: eu não perdi porque eu não tinha nada para perder. Quando passou uns dias, o culto, que era aquela festa, parecia um culto fúnebre. Eu perguntei: qual é o problema? O problema é porque vocês perderam as casas. O problema é porque vocês perderam o dinheiro. Qual é o problema? O problema com vocês é com Deus. Quem é o teu Deus? É Deus, Jeová, ou é Mamon? Se é Jeová, levante uma das tuas mãos e adore ao Senhor na beleza de sua santidade. Podemos perder tudo, perder dinheiro, perder casa, perder, sabe, todas as condições. Mas nós continuamos crendo no nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é, e nós sabemos o quanto bom Ele é. Se você perder a saúde, você perde um pouquinho da tua força, da tua vitalidade. A saúde é muito importante para nós. Se você perde dinheiro, você não perde nada. Mas se você perder um pouco de saúde, você perde um pouco da vitalidade. Agora deixa eu te falar uma coisa para você, que você vai perceber aqui na história de Jó, no capítulo 1, nesses versículos que nós lemos.
Se você perder o teu caráter, você perdeu tudo. Você pode perder dinheiro que você não perde nada. Você pode perder até um pouco de saúde, você vai perder um pouco de vitalidade. Agora, se você perder o teu caráter... E Jó não perdeu o caráter dele. Jó olhou e disse: perdi meus filhos, perdi meus gados, perdi camelo, perdi a casa, perdi tudo, mas eu não vou perder o meu caráter. Eu vou continuar na presença dele, eu vou esperar nele, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você não pode mudar de time, e você não pode desistir de Deus, levantando-se contra ti. O espírito do governador permaneça no teu lugar, que Deus te dará a vitória. Yes! Yes! Já perdeu tudo. Mas ele não perdeu o caráter dele. Como a idade está chegando e a mente está falhando de vez em quando, que eu recebi do Senhor hoje, eu escrevi no meu celular, e eu vou ler um pouquinho. Primeiro, por favor, não perca o teu entusiasmo. O teu entusiasmo é o sentimento de ser, de ter, de fazer e de estar sendo útil ao próximo, e principalmente estar cheio de Deus. O inimigo das nossas almas está tentando roubar de nós o nosso entusiasmo, e nós não podemos perder o nosso entusiasmo. Segundo, não perca a motivação. A motivação é o objetivo de vida, é de viver intensamente. A motivação é o combustível do entusiasmo. Não perca o teu entusiasmo pela vida. Não perca o teu entusiasmo de servir a Deus. Não perca o teu entusiasmo de ser servo de Deus. E não perca a motivação. Como nós estamos precisando disso. Como nós estamos precisando. Terceiro, não perca a inspiração. A inspiração é o combustão do entusiasmo e da ação, da motivação. Sou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você canta inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você ora inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você prega pelo Espírito Santo de Deus. Você toca pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a inspiração do Todo-Poderoso. Não esqueça disso. Eu não posso perder o meu entusiasmo. Eu não posso perder a minha motivação. Eu não posso perder a minha inspiração. Eu sei que nesta noite Deus está falando com algumas pessoas. Eu sei que nesta noite Deus está curando o teu interior. Eu sei que nesta noite Deus está falando contigo profundamente. Eu sei que nesta noite estamos passando por um tratamento de Deus. Aleluia. Eu não posso perder o meu entusiasmo. Eu não posso perder a minha motivação. Eu não posso perder a minha inspiração. O mais complicado que nós estamos vivendo nos dias de hoje é perder a alegria. Nós estamos perdendo a alegria. E nós não podemos perder a alegria. A alegria é o resultado, é a explosão da confiança que tudo vai dar certo e que Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua ainda sendo Deus. Alegra o teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do mundo.
Eu muitas vezes, há um tempo atrás, ainda, quem sabe, vendo um pouquinho, participando um pouquinho, eu via tanta gente entusiasmada por tanta coisa. Tanta gente vestindo a camisa, como diz o outro, eu vou vestir a camisa, é do meu time, eu vou vestir a camisa, da minha organização, eu vou vestir a camisa. Por quê? Porque eu tenho alegria de servir. E muitas vezes isso está faltando dentro das nossas igrejas. Eu vou mais profundo, está faltando dentro de nós. Parece que o Espírito Santo não canta mais dentro de nós. Parece que o Espírito Santo já não fala mais dentro de nós. Parece que o Espírito Santo já não chama mais para ouvirmos a sua palavra. Parece que o Espírito Santo não chama mais para nós podermos orar um pouquinho com Ele. Aliás, parece que nós já levantamos de manhã, já meio triste, e a gente não sabe de onde vem essa tristeza, e a gente passa o dia triste, querendo até chorar, quem sabe até com um pouquinho de depressão, né? Pois nesta noite, em nome de Jesus, abre o teu coração, rasga o teu coração, converse com Deus e receba a alegria do Senhor. Nós temos que fazer a obra de Deus com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para você levantar uma das suas mãos e adorar ao Senhor, porque nós não podemos perder de maneira nenhuma o nosso entusiasmo, a nossa motivação, a nossa inspiração, e não podemos perder a nossa alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É uma alegria vir à casa do Senhor, prestar o nosso culto de adoração. Eu li o capítulo 1, parte do capítulo 2, e eu não acredito que tenha acontecido isso conosco aqui, né? Então eu acho que hoje você não tem que ficar triste, né? Porque hoje o Senhor lhe abençoou. Você tomou teu cafezinho da manhã, você participou da Santa Ceia, almoçou gostoso, tomou um café da tarde. Se não jantou ainda, vai jantar. Está respirando, está com saúde, está bem agasalhado, está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dentro do templo onde se adora Jeová. Então o que é que você está esperando? Adore, cante, fique alegre, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Quinto, você não pode perder os teus sonhos. Se você perder o teu sonho, você vai morrer. Você tem que continuar sonhando, pastor. Tem que continuar sonhando. Nós temos que continuar pensando nisso, pensando coisas grandes, sonhando coisas grandes. Porque Deus pode fazer coisas grandes. O sonho é a fé que você tem, que um dia eles serão realizados por Deus na tua vida. Eu sei que todos nós sonhamos, e o maior sonho que nós temos foi o que o irmão ali que está do meu lado, Eduardo, né, falou para mim, de um dia atravessar o Jordão e encontrar com ele do outro lado. Esse é o maior sonho que nós temos, que um dia vai ser realizado. Não perca o teu sonho. Eu fico imaginando um casamento sem entusiasmo, sem motivação, sem inspiração, sem alegria, sem sonho. Eu fico imaginando uma família sem isso. Eu fico imaginando um ministério sem isso. Eu fico imaginando, de repente, se a gente perder tudo isso, como é que nós vamos andar? Como é que nós vamos nos locomover? Como é que nós vamos se manifestar?
Por último, é o que muita gente está perdendo. Tem muita gente entrando na depressão, na ansiedade. Muita gente entrando nas drogas. Muita gente entrando nas bebidas. E muita gente entrando na desilusão. Porque este último que eu vou falar agora está sumindo do nosso meio. Chama-se esperança. Nós temos que ter esperança. E a esperança nunca podemos perdê-la. Nós nunca podemos perder a nossa esperança de que vamos melhorar, de que vamos crescer, de que vamos progredir, de que vamos nos fortalecer. Não perca a esperança, meu pastor, não perca a esperança, igreja do Senhor Jesus, porque Deus ainda está trabalhando, e Ele pode trabalhar pela madrugada, enquanto nós estamos dormindo. Para terminar, Jó tinha um bom momento para dizer assim: eu não posso perder a minha esperança, porque Jó disse: eu vou esperar nele. Um dia Deus vai se levantar, um dia Deus vai falar conosco, um dia Deus vai nos honrar. Jó capítulo 42, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei, eu tenho certeza que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Toda luta tem começo, meio e fim. Quem sabe você está no fim da tua luta, e você vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. É a palavra de Deus, não é pensamento meu não, é a palavra de Deus para os nossos corações. E no versículo 5, no versículo 5, Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, eu ouvia falar a teu respeito, eu ouvia falar da tua grandeza, eu ouvia falar dos teus feitos, eu ouvia falar de quem o Senhor era, mas agora, neste momento, te veem os meus olhos. Quantos pode dizer amém?